Londrinense. Londrinense. Estou corrigindo aqui o quinto ano, a página 20, na aula de português. Então, relacione os nomes das palavras que se referem a cada um deles, pintando-os com a mesma cor. Então, vai pintar com a mesma cor. Londrina, londrinense, vai pintar da mesma cor esses dois. Paraty, Paratiense. paratiense, e escolheu tá os dois. Araçatuba, Araçatubense. araçatubense, vai pintar da mesma cor aqui, ó. Araçatuba, araçatubense. Recife, Recifense. recifense, uma cor. Sinop, Sinopense. sinopense, né? Então, Londrina com londrinense, Paraty com paratiense, Araçatuba com araçatubense, Recife com recifense, Sinop com sinopense, certo? Então, a gente teria que pintar da mesma cor. Questão 2 tem assim, ó. Acrescente a terminação "ense" aos nomes de países a seguir, forme palavras, né? Eu vou ver se eu aumento aqui um pouquinho para vocês enxergarem aí. Um momentinho. Para poder vocês... Tem assim, ó. Canadá, a palavra formadense fica como? Canadense. Canadense. Certo. Aí depois temos... Deixa eu ver, botar aqui que eu não estou enxergando. Estados Unidos. Estadunidense. Olha só como é que escreve estadunidense. Olha só, viu, Lau? Estadunidense, ó. Do jeito que tá aqui, tá vendo? Você vai estar escrevendo para corrigir. Estadunidense. E Uganda. Ugandense, né? Ugandadense. Ugandadense. Ugandense, olha como escreve aqui, pessoal. Tá vendo? Ugandense. Ugandense. Vou corrigir aí direitinho. Ó, rápido, logo depois da correção dessa aqui, a gente vai para a página... Falou? Para a página 26 do livro. Vai estar... Ó, pessoal, a gente corrigiu essa página, o mesmo esquema lá em cima na página, coloca a correção coletiva e a data de hoje, viu? 6/7/2020, tá bom, pessoal? Depois que corrigir, tá? Tá. Aí vocês colocam lá em cima na página, correção coletiva, 6/7/2020. Deixa eu anotar enquanto tem gente. Vou anotar quem está presente nessa aula de hoje. Quinto ano de Eu vou sair rapidinho aqui e vou entrar de novo, que meu áudio tá travando muito. Sim, sai e volta. 2020. Quem foi que falou isso agora? Caio. Presentes, Luma. Hoje é quanto Miquel, mesmo? Micaela. Hoje é quanto mesmo? 6/7/2020. Sim. Aí depois quem já escreveu vai para a página 26 e espera que eu vou abrir bem. O Juan também está presente. Tamis. Mãe, Narcisinha não. Quem é esse Moto G7 Play? Quem é? Samuel só deve ser. Tem Cauã e Samuel. Quem é? Fala aí quem é Moto G7, porque não tá mostrando o nome, não. Eu acho que é Samuel. Quem é esse Samuel. Moto? Eu quem? Pode. Miguel, né? Tá bom. Então tá presente Luma, Qual Riquel, página, Pro? página 26, né? Luma, Miquel, Micaela, Juan, Tamires, Miguel que tá presente, né? Aí depois Oxe, Pro, mas já tá... Mãe. Vou agora, viu? Lá para a página para a gente fazer a atividade de hoje. Vou interromper aqui a gravação para poder a gente estar abrindo aqui para poder ganhar tempo. Espera aí um momentinho. Mas vocês não saiam não, viu? Presta atenção, pessoal. Silêncio agora. Ó, nós vamos estar falando sobre linguagem Tá bugando mesmo. e informal, viu? Aí, o que você está fazendo? Ó, acompanha a leitura. Acompanha a leitura. Ô, teu microfone tá bugando. Vocês estão me ouvindo agora? Claro, já. Desativei o som de todo mundo. Quando alguém tiver dúvida, pessoal,
Vocês perguntem, tá bom? Então, assim, ó, a depender desse tipo informal e informal, ele vai ser utilizado nas diferentes situações em que nós vamos estar sendo usado ou na fala ou na escrita, certo, pessoal? E aí, o que a gente vai estar fazendo? Tem que estar prestando atenção para as formas que a gente vai estar utilizando. Vou colocar aqui para melhorar aqui a tela, a exibição. Então, linguagem formal e linguagem informal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe desativado o som. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, ativa aí o áudio para poder entender, viu? Então, tem assim, na 26, linguagem formal e linguagem... Aí temos assim, geralmente, escolhemos a roupa que usar pensando no local aonde iremos. Quem chegou agora, vocês, o módulo 2, tá? Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia, né? Quer dizer, quando você vai à praia, a pessoa usa uma roupa comprida ou usa uma roupa mais rádio, uma roupa mais fresca? Mais fresca. É, mais fresca, né? E como se veste quando vai a um casamento, os meninos vão de short e as meninas de sainha curta? Não. Não, tem que ser uma roupa mais adequada, né? Uma roupa realmente, né, que vai ser adequada àquela situação do casamento. São roupas diferentes, adequadas a cada situação. Então, vamos lá. Então, da mesma maneira... Oi, 26. o tempo de linguagem de acordo com a situação de comunicação. Módulo 2, 26. Ou seja, isso, página 26. Com quem vamos falar, com que objetivo? Ou seja, existe essa linguagem formal e informal, e ela não é que uma é melhor, outra não. É porque vai depender da situação em que a gente pode usar a linguagem formal e a linguagem... Então, vamos lá. Eu estou lendo a partir daqui onde está com a seta, ó. Vocês acompanham a leitura no livro de vocês. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma língua espontânea, que é usada para falar com alguém com quem não temos intimidade. Ou seja, você vai falar com uma pessoa, você vai falar igual você fala com um amigo, com um parente? É claro que não, não é? Utilizar de uma forma diferente. Se você fala com um tio seu, por exemplo, falou, ô meu tio, você sabe que hora que alguém vai chegar, uma certa pessoa vai chegar, né? Você fala com mais intimidade. Mas se você fala com alguém, né, principalmente um homem adulto, que você não tem intimidade, o senhor poder dizer que horas essa pessoa chega, já é diferente a forma de falar. Então, vai existir essas duas formas, linguagem formal e linguagem informal. E também vai existir a diferença tanto na fala como na escrita. Então, vamos aqui, ó, vou para esse terceiro parágrafo aqui de explicação. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída. Ô, pessoal, aqui, ó, eu vou estar aqui destacando para vocês essa questão aqui, eu vou estar colocando aqui. É bom se vocês quiserem também no livro de vocês destacarem com um lápis, é bom, porque vocês vão entender que vai existir essa linguagem mais séria, né? Aqui onde eu destaquei essa linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída. Se vocês quiserem, é bom até sublinhar aí para vocês entenderem. Então, vai ser a linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é essa linguagem mais séria que a gente utiliza com pessoas que a gente não tem tanta intimidade, né? A gente vai usar com mais respeito, a gente vai procurar colocar as palavras de uma forma melhor empregada. E uma linguagem mais descontraída, que é aquela que a gente vai usar com as pessoas mais conhecidas, amigos, próximos, parentes, familiares, né? Então, qual a diferença? A linguagem formal, ó, se vocês tiverem dúvida, eu estou aqui falando, viu? Ela é utilizada de uma forma geral, ela é melhor empregada na escrita. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês o Word para poder estar explicando, igual eu explico no quadro para vocês. Rapidinho aqui. O próprio página, né? Eu estou na página 26 do livro. Eu vou até botar aqui a apostila aqui dos meninos do 7º ano, mas eu vou pegar aqui uma folha em branco para vocês estarem entendendo a questão da linguagem formal e linguagem informal, tá? Vou utilizar como eu utilizo o quadro na sala. Então, assim, ó, para vocês entenderem melhor, linguagem formal e linguagem informal.
Então, existem essas duas, não é que uma é melhor do que a outra, né? Tem pessoas que acreditam que essa linguagem formal, onde eu estou aqui deixando aqui destacado, ela é melhor do que a linguagem informal. Não é. É porque vai existir situações em que é melhor usar uma ou a outra, certo? Então, na linguagem formal, que eu vou botar aqui primeiro, eu vou botar aqui, ó, bem separadinho para poder a gente entender melhor. A linguagem formal, ela, ó, nós usamos quando, ó? Usamos em situações mais sérias, ó, com pessoas em quem não temos intimidade. Por exemplo, se você falar com alguém que você não tem intimidade, uma pessoa adulta, você vai falar senhor, senhora, né? Com essa pessoa. Mas se for uma pessoa que você já tem intimidade, é seu amigo, é sua amiga, mesmo sendo mais velha, você vai falar pelo nome ou por você. Não é isso? Vocês entenderam aí, né? E essa linguagem formal, ela é adequada. Eu vou botar aqui, ó. Primeiro pontinho. Ó, primeiro pontinho, usamos em situações mais sérias com pessoas em quem não temos intimidade. E a outra situação, ó, na escrita. Na escrita de atividades escolares, né? Em trabalhos, documentos, né? Essa escrita ela é mais adequada. Ô, professora, e essa linguagem formal a gente aprende quando? Como é que a gente aprende? Na matéria de língua portuguesa, né? No colégio, na escola, como a gente aprende a linguagem formal, né? Aquela questão da escrita correta das palavras, né? Da gente concordar, ao invés de a gente falar assim, eles foi, não é adequado para a linguagem escrita, é adequada para falada. Tem pessoas que falam eles foi. Quem já viu falar assim, eles foi? Quem já ouviu falar assim, eles foi? Eu não. Ou então assim, Eles ó, foi? os meninos saiu. Eles foi? Sim. Foi. Ah, já ouvi já. Os meninos saiu. Ó, na nossa quando a gente conversa com pessoas mais próximas, quando fala assim, ó, os meninos saiu, é adequado, mas se você for produzir um texto de redação, ele não é correto. Então, toda vez que a gente vai usar essa linguagem formal, é quando a gente vai precisar falar com pessoas que a gente não tem intimidade e é em questão de atividade, coisa de escola, trabalhos, redações, a gente vai utilizar a linguagem Tô formal. cuspindo. Certo? Deu para entender aqui? Uhum. Certo. Agora a gente vai para a linguagem informal, que é o que está aqui embaixo, ó. A linguagem informal, pessoal, já é diferente, já é o contrário da linguagem formal aqui de cima. Por que que ela é diferente? Porque, ó, ela é utilizada, ó, usamos em situações descontraídas. Quer dizer, Mãe, pega o rap pra mim, velho. Terminei primeiro. que é situações descontraídas, ó, vou colocar entre parênteses. Botei a escrita errada, descontraída, só tô esse. Ó, Falou. ó, com amigos, familiares, né? Pessoas com quem temos intimidade. Ou seja, com quem temos intimidade. Ou seja, se você for falar com alguém, diretor de algum lugar, você fala igual você fala com seu pai? Ou você vai procurar medir as palavras, você vai procurar falar da forma mais correta, não é isso? Com seu pai, você vai utilizar a linguagem informal. A linguagem formal, quando a gente fala com a pessoa, a gente vai utilizar em situações descontraídas, ou seja, né? Com pessoas que a gente vai ter intimidade, com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. Então, a gente vai utilizar essa linguagem informal. E na escrita, ela pode ser usada. Vocês acham, ó, a linguagem formal, ela é adequada na escrita, ó, como eu estou colocando cá em cima, atividades escolares, trabalhos, documentos. Então, a linguagem formal, ela é adequada na escrita? O que é que vocês acham? Hein, pessoal? Oi? A linguagem formal, já que eu falei cá em cima, ó, que a linguagem formal é adequada na escrita de atividades escolares, em trabalhos e documentos.
Se a linguagem informal, que ela é diferente, que não usa tudo certinho, vocês acham que ela é adequada usar? Ela é correta ou não? Sim. Sim. Mas assim, em trabalhos escolares, em atividades, em redação, Não. vai ser Não. utilizada? Não. E o pessoal Não. sabe que tipo de situação ela vai ser utilizada? Ó, na internet, né? Ou seja, né? Aplicativos, né? Que a gente usa de conversas instantâneas como WhatsApp, né? Aplicativos ou em redes sociais como Facebook, Instagram. Só que assim, ó, a gente vai utilizar com amigos da gente, pessoas mais próximas de nós, que a gente pode utilizar essa linguagem escrita. Ó, vou botar aqui, ó. Pode ser utilizada, né? Somente entre pessoas mais próximas, né? Pessoas que a gente tem intimidades, como parentes, amigos, a gente pode ser utilizada, né, na escrita. Na escrita, se você escrever do jeito que a gente costuma falar, né? Do jeito que a gente costuma falar, se a gente quiser escrever para a pessoa mais próxima, com quem a gente tem mais intimidade, na internet, né? No WhatsApp, em redes sociais, a gente pode utilizar essa linguagem informal. Se eu falar assim, ó, vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Vou botar aqui um exemplo, ó. Se você colocar assim, ó. Que galera, menino, né? Imagine que você tá falando com alguém, ó. Que galera, menino. Vocês acham que essa linguagem aqui, ela é adequada para pessoas mais próximas, mesmo nas redes sociais que a gente vai escrever a mensagem? Não. Com pessoas assim, amigos, né? Pessoas próximas, nas redes sociais, na internet, pode ser usada? Pode. Pode, porque ela é adequada. Ela só é adequada quando a gente está escrevendo ela só em redes sociais com pessoas que a gente tem mais intimidade. Mas essa linguagem que a gente usa aqui, igual eu coloquei nesse exemplo, que galera, menino, ela não é adequada nessa linguagem formal cá em cima, que eu coloquei para vocês, né? Eu posso colocar aqui um exemplo, ó. Imagine aqui, ó que linguagem, ó, a gente nem utiliza isso muito, a gente só utiliza ou na escrita ou em questão de atividades escolares, trabalhos de redação, né? O senhor, por exemplo, né, gostaria que eu lhe prestasse, que eu prestasse este favor agora. Agora, essa frase que eu coloquei cá em cima, ela é adequada para a linguagem formal ou informal? Essa aqui que eu destaquei agora. Essa aqui é para a linguagem formal. Por quê? Aqui a gente só pode utilizar em atividades da escola, trabalhos da escola, redação, documento, ou até mesmo falando com pessoas que a gente não tem intimidade, certo? Tanto na fala como na escrita, essa aqui é adequada, porque está escrito tudo certo. Também tem a questão de falar mais com respeito com a pessoa, né? E a linguagem formal não, a gente vai usar com amigos, com parentes, com pessoas mais próximas. E às vezes não vai ter aquela concordância igual aparece nos livros de português que a gente aprende. Se eu falar bem assim, ó, vou colocar um exemplo aqui para a linguagem informal. Os meninos pegou tudo. Isso aqui está adequado pela gramática? Não. Informal. É informal. Agora, na nossa fala, essa frase aqui está adequada, porque quando a gente fala com pessoas mais próximas da gente, amigos, familiares, né? Na nossa fala, às vezes, é comum a gente usar essa fala aqui. Os meninos chegou tudo. Pela linguagem informal, se a gente fosse fazer uma atividade, um documento, uma redação, não. Mas na nossa fala com pessoas mais próximas, a gente pode utilizar. Vocês conseguiram entender a linguagem formal e a linguagem informal, pessoal? Consegui. Então, vamos lá para o livro agora, que eu vou estar compartilhando com vocês para explicar a atividade. Vamos lá. Vou estar compartilhando aqui o livro com vocês. Não. Fala ali pra Júlia, amor. Vamos lá.
Então, tem aqui na atividade, ó, pessoal, na página 26, questão 1, tem assim. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. No bilhete 1 tá assim, ó. Bom dia, vocês podem acompanhar a leitura no livro, tá? O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Para vocês, esse primeiro bilhete aqui é linguagem formal ou informal? Formal. Formal. Aí o segundo bilhete, esse aqui verdinho, ó. E aí, beleza? Já tem a abreviatura, né? Quem estudou a abreviatura comigo? Informal. O Carlinhos está zicado, pegou uma conjuntivite e está meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Como vocês bem falaram. Informal. A linguagem informal, pessoal, é adequado utilizar também as abreviações, como a gente aprendeu na outra aula, ó. Que tem aqui, ó, beleza, BLZ, né? Tem aqui, ó, galé, que é uma gíria, também pode utilizar, né? Quando, ó, QDO, é adequado, porque aí provavelmente esse bilhete foi escrito para um amigo, né? E esse outro aqui foi uma pessoa que não tem tanta intimidade, esse primeiro bilhete. Então, vamos lá para a atividade que eu vou ter aqui logo depois. Acho que é na página 27, né? Na página... Vamos lá. Eu vou descer devagarzinho aqui para não perder a página. Na página 26 tem a atividade que vocês têm que estar observando esses dois bilhetes aqui, ó. Isso é dever de casa? Você não está fazendo aqui. Aí tem assim. Nossa. Lá em cima. Na letra A, qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão? Ou seja, né, a gramática que a gente estuda na escola. O bilhete 1, bilhete 2. Que se preocupa em seguir as regras da gramática. É um. Aí vocês vão responder depois o bilhete 1. Letra B, qual dos bilhetes possui mais séria que segue a norma padrão? Aí você vai botar o bilhete e aí vai colocar 2. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é mais adequado para ser enviado à escola? O bilhete 1. O bilhete 1. Por colocar duas respostas. Por quê? Porque ele é próprio. Por que vai ser... Pode já responder no Pro? Não. Não, de casa. Por que o bilhete 1 é mais adequado para ser enviado lá para a escola, para a direção da escola? Para a pessoa. Porque tá falando com a pessoa desconhecida. Não é que seja desconhecida, é porque não tem intimidade, tem que ser com mais respeito, né? Que é o diretor da escola, no caso, a diretora, né? Aí tem aqui a explicação cá embaixo. Não responda a pessoa que eu estou explicando. Quando a linguagem de um texto, eu tô nesse quadrinho aqui embaixo, é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quer dizer, a norma padrão é que a gente aprende na matéria de língua portuguesa, que tem que ser tudo certinho. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Ou seja, a linguagem informal é aquela que não está tão preocupada em seguir o que a gente aprende na matéria de português, que a gente vai utilizar com pessoas mais próximas, parentes, pessoas mais conhecidas, né? Aí tem aqui embaixo a familiaridade, ou seja, né, que é a pessoa mais próxima entre os interlocutores, ou seja, as pessoas que conversam, né, ou seja, na fala, ou seja, na escrita, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua, né? Por exemplo, a Adriele está me ouvindo aí. Quando você conversa com um colega seu, ou uma colega, ou um amigo, uma amiga, é a mesma coisa que você conversa com uma pessoa que você não conhece, assim, principalmente quando é adulto? Não. Você vai se preocupar com a forma de falar, não é? Porque além de você não conhecer muito a pessoa, tem que tratar com mais respeito, né? Procurando escolher melhor as palavras para conversar com aquela pessoa. Mas já quando é um amigo, uma amiga, você fala de forma mais descontraída, você nem escolhe as palavras, né? É. Então,
vai ser desse jeito, a gente vai utilizar a linguagem formal e informal. Aí tem assim, em um mesmo texto é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Ou seja, pessoal, nessa parte aqui, ó, que está aqui nesse segundo parágrafo da explicação, é porque assim, às vezes na escrita vai ter alguns tipos de texto que eles são predominantemente formal ou informal. Ou seja, a maior parte do texto pode ter linguagem formal. Pode ser que tenha alguma coisinha, alguma fala de personagem que seja informal, ou alguma palavra, né? Mas a maior parte do texto vai ser linguagem formal. E vai existir textos informais que pode ter algumas palavras, algumas frases com linguagem formal. Mas quando a maioria é formal, o texto é predominantemente formal. Quando a maioria do texto é informal, é predominantemente formal. Aí na letra D aqui da atividade tem assim, que tipo de linguagem predomina no bilhete 1? Formal ou informal lá, aquele bilhete lá? Informal. Informal. Formal. 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 E no bilhete 2, predomina qual linguagem? Informal. Informal. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Sim. Quando, em que situação? Amigo, internet. Amigo, internet. Imagine que essa pessoa está doente e vai mandar o bilhete para um amigo, né? Poderia ser adequado, né? Ao invés de mandar para o diretor ou diretora da escola, se essa pessoa mandou o bilhete para o amigo ou para amiga, pode. Aí vocês vão explicar com suas palavras aqui essa letra E. Aí aqui a gente vai um pouquinho mais, a página 28. Que página agora? 28. Se eu consigo aqui colocar. Já é 11 horas. Não tem nada pra fazer na 28. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? É porque eu tô sem um livro assim igual vocês. Porque senão... Deixa eu dar aqui. Ah, alguma coisa que tem que fazer na 26. Aqui tem número 1. Observe as cenas abaixo, em seguida responda as questões. Né? Aqui tá na página 28 de vocês aqui, gente, que tá na tela. Uhum. Aí tem. E aí, pronto para um rolê de bike? Na outra. Tem de ser casca grossa para surfar naquele pico. Aí depois, antigamente os cantores eram supimpas. Hoje em dia muitos são de Araque. E no outro, essas minas têm base. Olha lá, tá apavorando nas manobras. Vocês acham que essas linguagens que tá utilizando aqui em cada quadrinho é formal ou informal? Informal. Informal, porque eles estão utilizando gírias, pessoal. Certo? Eles estão utilizando gíria. Deixa eu ver se eu consigo aqui baixar aqui um pouquinho, porque só a graça aqui pro meu livro tá baixando aqui. Aqui é só para a gente adiantar para o próximo assunto. A linguagem utilizada na cena acima são mais adequadas às situações formais ou informais? Oi? Informais. Formais. Ó, gente, como aqui é pequenininho, você pode fazer aqui, viu? Letra B, você conhece o significado de cada termo em destaque nas cenas acima? Explique. Ó, a letra B não precisa fazer, viu? Mas depois, na próxima aula, a gente vai estar falando. Mas a letra A, vocês colocam um tracinho aqui, ó, e coloquem informais quando vocês forem fazer, tá? Então, as gírias, pessoal, a gente vai deixar para a próxima aula de português. Nós temos tempo aqui agora. Vocês vão fazer a atividade das páginas que eu expliquei para vocês. Eu vou pausar só a gravação, mas vocês não saiam da aula, porque vocês tendo dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Tá. Pode fazer aí, que eu vou estar aqui acompanhando vocês, que até o tempo que acabar aqui, tá bom? E aí, lembrando que quando terminar o tempo aqui, vocês fazem, e aí depois manda para mim a foto no meu privado. Pode fazer. Ô, Pro, Sim. a 28 é pra fazer aquelas perguntas de baixo, é pra fazer no caderno, Só a né? letra A. Só a letra A pra fazer no caderno. É. Depois da letra A, não precisa fazer mais nada, não. Não. Rápido.
A letra A não precisa fazer, só faz aí mesmo, porque é só uma palavra que você vai colocar. Sim. E a letra B? A letra B não. E é passar da página 29? Não, Não, aí vai legal. ser para a próxima aula. Qual dos dois bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta repercussão em seguir a norma padrão de linguagem? Tu tá Vai. assim. Tá, tá bom.